é uma exposição, é um risco que ele está sofrendo. Na medida do possível, ele aumentou, ele incrementou o número de seguranças que andam junto com ele. Você pode ver também que ele está sempre de colete, em qualquer situação, né? Ele está sempre utilizando um colete à prova de balas. Então, são as precauções que ele está conseguindo tomar. E, principalmente, né, tem que ter um trabalho de inteligência, tem que ter um monitoramento. A Polícia do Senado, ela faz esse trabalho também, tá? De fazer esses monitoramentos de inteligência para ver se tem alguma coisa circulando em rede social, se comunicando com outras inteligências para saber se tem alguma informação em um local onde o Flávio vá, mas é aquele negócio, né? Não existe risco zero. Isso daí é impossível. É claro, o Flávio ele não vai se meter no meio de uma favela dominada pelo tráfico de drogas, até porque ele não vai conseguir fazer igual o Flávio Dino, né? Que entra ali com tranquilidade. Ele só vai conseguir entrar num local desse se for trocando tiro, e por óbvio ele não vai trocar tiro para depois fazer uma propaganda eleitoral dentro daquela localidade. Mas, né, ele está tomando sim as medidas. Durante o período eleitoral, quem faz a segurança, sim, Darcy, você acertou, é a Polícia Federal, e esses agentes têm que ser escolhidos a dedo. Não venha me dizer que é a Polícia Federal, quem for indicado ali pela Polícia Federal fará a segurança, pode confiar de olhos fechados. Negativo. É pegar um por um, fazer ali o chamado, né, o background check, olhar a ficha do cara, ver qual é o viés dele, ou melhor ainda, né, partir do base zero, refutar todo mundo que o Andrei indique para o Flávio e ele ir chamando um por um dos agentes federais. O problema é o seguinte, quando o Flávio chama um agente federal para fazer parte da campanha dele, se o Flávio não ganhar, meu amigo, esse agente, quando retornar para a PF, vai se lascar, tá? Certamente vai ser muito perseguido. Então, talvez a gente vá ver uma campanha presidencial que conte muito com um aparato privado, né? Com agentes armados privados, com ex-policiais, ou não sei, conforme for lá que o Flávio for fazer esse arranjo, mas certamente tem que ser uma medida bem forte nessa parte de proteção, porque não é brincadeira. Vocês já imaginaram se o Flávio Bolsonaro é assassinado? Se o Flávio Bolsonaro for morto, é uma eleição dada para a esquerda, é uma eleição de mão beijada para o Lula. E eles vão certamente aparecer na foto, meu Deus, que lamentável, mataram o Flávio, né? E ainda vão dizer que foi por conta do próprio discurso de ódio deles. Vocês viram o que aconteceu com meu pai, com o Jair Bolsonaro? O cara que tinha ainda 2 cartões de crédito internacional, laptop, celular, se hospedou em Santa Catarina, estava hospedado em Juiz de Fora, falaram que era um lobo solitário, sendo que o Adélio, naquele momento, ainda estava desempregado. Então, o Brasil não é para amadores, e isso daí é uma precaução sim, Darcy, mas vai ter que correr o risco. Valéria. Oi, Eduardo, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com você, muito prazer, viu? Obrigada por tudo que você está fazendo pelo país. Eu queria colocar em perspectiva 2 matérias que eu fiquei sabendo ontem. Uma é que o Alexandre de Moraes do Neida resolveu ir junto com a PF para cima do Comando Vermelho e da milícia, aqui no Rio de Janeiro. E eu queria saber o que você espera dessas novas operações que a mídia nos trouxe, essa grande novidade, né? Curiosamente, não tinha menção a ir para cima do PCC. Eu não faço a menor ideia por que ele esqueceu de colocar o PCC no rol de prioridades de combate ao crime para inseri-los também nessa nova negociação, nessa nova operação. E eu queria juntar isso com a liberação, né, da nova data, do novo julgamento que você está inserido, e você deixou algumas observações ontem no X, dizendo que se esse inquérito existe, você ainda não está sabendo de nada, não foi citado. Então, eu queria que você desse uma passão para a gente, o que você espera dessas novas operações contra, especificamente, Comando Vermelho e miliciano, por parte de um juiz, que não é juiz, mas tudo bem, do Supremo Tribunal Federal. Primeiro é bizarro, né, Valéria? Depois daquela operação no Rio de Janeiro, não faz nem um ano, onde foram neutralizados cerca de 120 marginais, onde inclusive eles estavam com roupa camuflada, toda a etiqueta de guerrilheiro, o Alexandre de Moraes ele foi ao Rio de Janeiro, fez uma reunião com Cláudio Castro, cuja a exigência era apenas uma, não haver a presença da imprensa. Então, olha que bizarro. Eu, pelo menos, aprendi na faculdade, eu fiz direito na FRJ, sou advogado, tenho uma carteirinha da OAB, ainda não foi cassada, né? Quem sabe no futuro breve pode ser também, tal qual parece será a minha condição de policial federal, mas eu nunca vi um juiz que tenha proatividade para falar de política de governo. Se ele quer falar de política governamental, ele se candidate. Vocês já imaginaram Alexandre de Moraes candidato?
ele se eleja e aí ele faça ali o que ele bem entender, né, dentro dos limites da lei. Agora, isso daí já mostrou que é um juiz ativista. Não é papel do Alexandre de Moraes fazer isso. Se ele quer botar quente no CV e na milícia, legal, conte com o meu apoio, mas não um juiz da Suprema Corte. Porque senão depois ele pode fazer tudo o que ele bem entender. Ele vai se meter em todos os aspectos da nossa vida. É um precedente que não é mais precedente, né? Que já foi aberto, perigosíssimo. E também me causa estranheza que não vá para cima do PCC. Logo, ele, Moraes, que foi secretário de Segurança Pública do Alckmin, deveria conhecer com profundidade, igual o Lincoln Gaiquia lá, promotor de São Paulo, que combate o PCC, e o PCC tem associação com o Comando Vermelho. O PCC, qual é o modus operandi dele? Onde ele tem concorrência, ele mata a concorrência. Só que o CV, como é o segundo maior crime organizado do país, ao que parece, eles estão agindo em associação. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, quem manda é o PCC, mas em Porto Murtinho, um pouquinho mais ao norte, a entrada ali de armas e drogas é controlada pelo Comando Vermelho. E isso daí, inclusive, foi o que se ligou o sinal de alerta nos Estados Unidos, porque começou a haver a presença do PCC nos Estados Unidos. A Operação Take America Back, do ano passado, pegou marginais, pela primeira vez em solo americano, mais de 10 envolvidos com o PCC, passando pelos estados da Carolina do Norte, Flórida e Massachusetts. Lembrando que em Massachusetts você tem Boston e na Flórida você tem Orlando e Miami, que são as maiores, né, junto com Nova York, as maiores comunidades brasileiras no exterior. Então isso daí ligou o sinal de alerta nos Estados Unidos. E para piorar, agora a gente está vendo cada vez mais operações policiais conectando, né, o CV e o PCC, lavando dinheiro junto com organizações terroristas extremistas do Oriente Médio. Foz do Iguaçu não é uma novidade para ninguém. Tríplice Fronteira é uma das regiões onde as inteligências internacionais mais vigiam no mundo inteiro. Então, isso tudo é que está levando os Estados Unidos a frontalmente combater o CV e o PCC. E eu não posso imaginar, Valéria, que agora o Alexandre de Moraes se encontrou com o anjo Gabriel no deserto e resolveu combater também o CV e a milícia. Então, isso daí tudo demonstra, né, o quanto que doente que está o nosso Estado. A gente precisa de um freio de arrumação. É por isso que a gente quer o Flávio Bolsonaro. Porque é realmente, de fato, o único cara que vai ter um comportamento antissistema. É por isso que ele é combatido por todos, inclusive pelos liberais isentões aí do Centrão, ou melhor, do Novo e alguns outros liberais. Isso dito, Valéria, passo aqui para o segundo ponto, que é o meu suposto processo. Por que suposto? Porque eu nunca fui intimado, eu nunca fui citado. Ora, se um jornalista do Intercept que tem envolvimento com o PCC, um cara que tem nas costas a acusação de Maria da Penha, assédio racial, tira foto nas redes sociais com pistola falando que é o microfone dele, mas se um vagabundo desse consegue encontrar aonde eu moro, por que a Suprema Corte não consegue, o Alexandre de Moraes não consegue me intimar? Porque quando uma pessoa está no exterior, qual é o procedimento correto para você escutá-la, para você envolvê-la num processo judicial no Brasil? É rogatório. Tem até outros instrumentos de cooperação com os Estados Unidos. O EMILAT, né, um acordo de cooperação mútua para esse tipo de situação. E o Alexandre de Moraes não lança a mão de nada disso. Agora está na mão do Dino. Imparcial demais, né? Flávio Dino. Já trocamos farpas quando ele era MJ do Lula na Comissão de Segurança Pública. Um cara que se diz abertamente comunista, um cara que em entrevista fala que o pior problema que a gente tem no Brasil é o bolsonarismo, a direita, o conservadorismo. É o cara que vai me julgar? Pelo menos é isso que está saindo na imprensa. Porque eu, oficialmente, não sei de absolutamente nada disso. Agora ele vai me julgar pelo quê, Valéria? Por coerção. Qual é a narrativa que eles montam? Que o Eduardo Bolsonaro agiu junto com o governo Trump para sancionar o Brasil, e na verdade não é o Brasil, né? Eu quero sancionar e sempre quis e trabalho pelo retorno da Magnitsky ao Moraes e a todos os outros violadores de direitos humanos, para que eu tivesse como resultado a absolvição do meu pai, Jair Bolsonaro. Mentira! Nunca falei em entrevista nenhuma que eu trabalhava pela absolvição do meu pai. Isso daí era um jogo de cartas marcadas, onde todo mundo sabe qual é o resultado. Meu pai estava condenado a ser, né, encarcerado. Ou alguém achava que ele seria absolvido. E outra, que coação é essa?
que o próprio Moraes diz que não me vergarei a nenhuma pressão, a nenhuma coação, vai lá e condena o Jair Bolsonaro. Então, faltam elementos de fato, faltam elementos jurídicos para se configurar esse crime. Agora, eles vão me condenar de qualquer jeito. Por quê? Porque uma condenação por um colegiado me torna inelegível. Eu sou primeiro suplente na chapa do André do Prado. Eu não posso retornar ao Brasil porque todo mundo sabe que eu vou ser preso. Por crime? Não. Por fazer o certo. Por fazer aquilo que a esquerda sempre fez com mentiras, que é levar o Bolsonaro ao Tribunal de Haia, acusar de genocida, levar denúncias à OEA e diversos outros fóruns em tribunais internacionais. Mas quando alguém de direita faz, e modéstia à parte, faz bem feito, porque a gente conseguiu colher resultado, aí não, aí vira coerção, vira tudo o que eles quiserem. Então, eu estou dando uma banana aí para Flávio Dino, para Alexandre de Moraes, sigo aqui nos Estados Unidos, sei dos riscos que eu estou correndo, porque eles apostam na eleição de um radical democrata na próxima eleição americana, para ver se eles conseguem me levar de volta para o Brasil, e a gente dá o nosso all-in no Flávio Bolsonaro, e num Senado composto por uma maioria de direita, para expurgar esses bandidos, esses tiranetes de beira de estrada, que estão usurpando da competência do Supremo Tribunal Federal, metendo o bedelho até em política de segurança pública no Rio de Janeiro.